Olá pessoal, meu nome é Márcio Alves de Lacerda, RU 1362654, realizando o curso de Pedagogia com a orientação da professora Fátima, num estágio de educação em diferentes contextos, né? Onde no primeiro vídeo eu falei um pouco do contexto geral da educação, da inclusão da educação especial no Brasil e também no mundo. Falei um pouco do compilado da história, desde o Egito Antigo, Grécia, Hebreus, um pouco do que foi feito na época do nazismo também, no Brasil, etc., até chegar no dia de hoje. E hoje eu vou falar um pouco da minha parte prática, né, que eu fiz um estágio no ano de 2019, no mês, 2 semanas, 29 de março até dia 10 de abril, se eu não me engano, eu fiz 2 semanas de estágio lá na Escola Pestalozzi em 2019. E eu vou falar um pouco do que eu vivi, do que eu presenciei lá e aonde que eu tive uma afinidade muito grande com o trabalho e acho que todo mundo devia conhecer aquela instituição, a instituição Pestalozzi, a Escola Rádio Soc de Juara, para sentir o valor, ou valorizar os profissionais de educação daquela instituição. Eu vou falar um pouco da história, só um compilado um pouquinho da história do nome Pestalozzi, né? Pestalozzi vem de um estudioso, o John Henriques Pestalozzi, que nasceu em 1746 e morreu em 1827. Ele, ele é um estudioso pedagogo, né, que se formou com 22 anos e o lema dele na parte da educação foi sempre, naquela época, como foi falado no anterior, as pessoas com deficiência, que nasciam com deficiência intelectual ou física, era bem excluída e ele se dedicou a esse tipo de educação. E a fase mais bonita dele, que ele fala, é que o ser humano é como uma árvore, que você tem que plantar e cultivar ela e cuidar dela para ela dar bons frutos. E assim é o ser humano, você tem que cuidar delas, cuidar das pessoas para ela dar bons frutos, enfim. Então, assim, o nome Pestalozzi vem desse senhor John Heinrich Pestalozzi. Ele nasceu em Zurique, em Zurique, e dedicou a vida dele né, para a educação, no caso, né? Partindo para a Escola Pestalozzi Rádio Soc de Juara. Pra vocês terem ideia, eu tenho uma cópia da ata da fundação da Escola Pestalozzi comigo desde 2019, que eu tirei uma cópia lá, o pessoal me deu, né? Eu tenho aqui todos os relatos da reunião de fundação, assinatura das pessoas que participaram da reunião, isso em 1991, tá? Essa reunião foi realizada no mês 9 de maio, mas foi homologada e fundada, né, no dia 29/7/1991. Essa reunião aqui da associação foi feita no mês de maio e a fundação homologada só no dia 29/7/1991. E daí deu-se início o projeto da Escola Pestalozzi. Detalhe, tinha aluno no meu estágio que estão lá até hoje, desde 1991. Tem aluno lá, desde a abertura da fundação da Pestalozzi, ainda existe aluno que frequentam lá, isso depois de 20 e tantos anos aí, ainda continua frequentando. No primeiro momento que eu cheguei lá, fui bem recebida na época ela era a Dona Nilza. Hoje a Dona Nilza trabalha na Secretaria de Educação, se não me engano. Ela é uma pessoa super educada, super gente boa, me recebeu e eu cheguei lá, os alunos não tinham chegado ainda, porque lá os alunos são separados em duas turmas. Um grupo chega 7 horas, o outro grupo chega 9 horas, o busão chega 8, o ônibus chega mais ou menos 8h40, justamente para os professores ter um tempo e uma quantidade menos alunos para poder lidar e se direcionar para a sala de aula. Porque imagina, são vários alunos, ambos com deficiência física, intelectual, cadeirantes. Imagina chegar tudo de uma vez para os professores
conduzir esses alunos para dentro da sala de aula demora muito, então eles separaram em duas turmas. E no primeiro dia eu cheguei, tomei café lá, o pessoal me apresentou e fui falar com os professores, me apresentei, os professores vieram falar comigo e já me falaram: Márcio, ou você vai se apaixonar ou você vai querer ir embora no primeiro dia, porque assim, é uma coisa fascinante. Chegou o ônibus, desce os cadeirantes, desce os outros alunos, e nítido que você percebe que os alunos criam uma afinidade muito grande com os professores. Já chega, já vai lá, abraçam, beijam, perguntam, sabe? Os com síndrome são os mais carinhosos, demonstra mais carinho. A gente tem aluno que esquizofrênico que olhava para você, já pulava, queria te beliscar, e aí eu já fiquei um pouco assustado, né? Falei, putz, caramba, como que eles lidam com isso? Enfim. E aí a segunda turma chega às 8h40. No primeiro dia, todo mundo me estranhou, todos os alunos me estranhou. Os com síndrome não, já vinham, que são mais carinhosos, já me perguntavam qual era meu nome, o que eu estava fazendo lá. E eu, sem jeito de lidar, que não tinha conhecimento ainda como lidar com eles, fui me virando. Fui conversar com os professores, verifiquei que lá tem 5 professores, são 4 salas de aulas. Cada professor é responsável por uma atividade dos alunos, seja ela pedagógica, escrita, alfabetização. A gente tem uma professora de artesanato, que é na terça-feira, se eu não me engano. Tinha um professor de capoeira que também ia uma vez por semana também dar uma aula para o pessoal. E aí a gente ia para a sala de aula. A parte de você trabalhar a pedagogia com esses alunos com várias deficiências é muito complicada. Por quê? Os professores têm na sala de aula alunos com nível de aprendizagem de 0, o que ele faz hoje, amanhã ele esquece, e outros, tem alguns alunos que ficaram deficientes, eram pessoas normais, sofreram acidente e ficaram deficientes e também tinham um aprendizado um pouco mais elevado, mas a parte física impedia. Então eles procuravam separar os alunos por capacidade de aprendizagem. Tinha aqueles alunos que realmente não tinham capacidade nenhuma de aprender, era só a parte motora, a parte de tato, a parte do lúdico, de fazer desenho, de fazer movimentos, a parte física. E os outros alunos que tinham um pouco mais de capacidade de adquirir conhecimento. Mas assim, era um negócio que eu ficava, meu Deus, como que eles dão conta? Beleza, finalizei o dia lá, na segunda-feira eu fui para casa, conversei com a minha esposa, cara, amor, como que os professores conseguem trabalhar, né? Voltei no segundo dia, os alunos já me estavam, cheguei lá, 7 horas, na hora que chegou os alunos já perguntaram de mim se eu tinha voltado lá, né? Porque imagina, tem aluno que está lá há 19, 20 anos, 15 anos e chega alguém diferente. E já perguntaram se eu estava lá. Eu fui, comecei a participar de aula com eles, ajudar os professores na parte assim, de apoio mesmo, assim, a conduzir aluno, pedir para o aluno ficar mais quieto, a professora ir no banheiro deixava eu sozinho, eu ficava me tremendo de medo de lidar com os alunos. E fui lidando. E aí a parte fui na terça-feira eu fui falar com a dona Neuza para me passar um pouco do compilado, como que eles trabalham lá. Ela me falou que lá eles procuram trabalhar da melhor forma. Eu vi o PPP da Pestalozzi, uma coisa maravilhosa, bem elaborado, bem distribuído, fica bem didático de você ver o PPP e entender. Eles trabalham desde o ensino médio, do ensino infantil, fundamental ao ensino médio, procuram aplicar isso. Mas, como eu falei para vocês, tem aluno que estão lá há 20 anos, sempre faz a mesma coisa no mesmo dia, devido à capacidade intelectual dele. E também tem EJA. E aí que é o lema que a escola pregava na época, é assim, educar para integrar. Tentava educar os alunos para eles se entregar, né, e ser incluído na
na sociedade. A parte mais assim que mais me tocou era a parte social mesmo, porque tinha alunos que iam para lá praticamente para se alimentar lá, só ia para lá para poder se alimentar, porque a família não tinha condições de dar um cuidado, de cuidar melhor da criança, ou do adolescente, até mesmo do adulto, né, e manda para lá. E você via vários casos, aluno que fazia xixi na calça e você tinha que ir lá, os professores, um pedagogo, cuidar de um adulto, né? E o que mais me tocou também é que todos os professores que estavam lá tinham afinidade com os alunos, tinha professor que tinha saído, mas não conseguiu trabalhar em outro local, voltou para lá porque criou uma afinidade muito grande com os alunos. E o pior é que os professores, na época, nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar, na época os professores, coordenadores e a maioria do pessoal que trabalhava lá na Pestalozzi estava com salário atrasado. Por quê? A Pestalozzi, não sei como está lá hoje, mas na época ela era filantrópica. Então, filantrópica não é governamental, ela vive de doações. E era um grupo de empresários da cidade que mantém lá a Pestalozzi e o município ajuda da forma que pode. Manda um professor para lá, um custo, uma ajudinha ali mais. Estava faltando um pouco de alimentação também na época. Eu não sei como está lá hoje, mas na época também. Tanto é que eu cheguei, quando eu voltei de férias para o meu trabalho, eu falei com o pessoal do meu trabalho. A gente juntou uma cesta básica que ele levou para lá. E aí você percebe que as pessoas, que o princípio da pedagogia em si, da parte humanitária, está lá naquele lugar. Aí é onde você percebe que a pedagogia é importante na vida da pessoa. Quando eu comecei a estudar a pedagogia, teve um professor nas minhas aulas que falou assim, que toda pessoa que quer fazer uma graduação, seja ela de história, seja ela de geografia, de matemática, seja ela de qualquer tipo, um advogado ou um médico, ele devia iniciar com pedagogia, porque ela te ensina, ela te mostra a questão de lidar e formar o humano, e realmente, ali na Pestalozzi, na Escola Rádio Saó, eu tive essa visão na prática, porque você entendia que os professores estavam lá porque amam a profissão, amam o que faz, e estão lá com salário atrasado, e todos os dias estavam lá no mesmo horário, no mesmo, cuidando das mesmas crianças, os mesmos problemas, criança fazendo xixi, criança fazendo cocô, criança não, adulto, já adulto fazendo isso, e estavam lá, sorrindo, alegre, e falavam, Márcio, isso daqui é normal, para mim é normal. Eu procurei fazer algumas atividades com eles também na época, a minha parte do meu trabalho era trabalhar a parte da agricultura lá num espaço que eles têm, só que assim, devido à escassez financeira que estava tendo na época, não tinha espaço, mas não tinha investimento, né? Não tinha uma pessoa para cuidar, que era a parte que eu queria trabalhar, né? Eu utilizar a parte da natureza ali para ele estar trabalhando, mas não consegui, né? Porque não tinha o espaço tinha, mas não tinha um ambiente adequado. Aí tem a sala de artesanato também, um dos alunos adoram participar da sala de artesanato. Uma professora está lá também há muito tempo. E lá tem vários tipos de artes, né? Pintura, colagem. E a parte que ela mais trabalha é a colagem, que ela falou para mim, que como a maioria deles tem problema intelectual, até mesmo físico, a parte de colagem, então são quadros colados com papel diferente. E ela pergunta qual é a cor lá, e tem um aluno que sabe qual é a cor, tem um aluno que não sabe. E aí, assim, pintura também fantástica, artesanato fantástico. E aí toda vez que tem algum evento na cidade aí, sempre tem uma obra da Pestalozzi exposta, vocês têm que ver também, né? Enfim, pessoal, então foi uma experiência muito boa como aprendizagem, né, no meu curso de pedagogia. Até hoje eu me sinto grato pela visita que eu fiz na instituição. Não sei como está lá, preciso voltar lá para saber como que está, espero que tenha melhorado. Tá? Mas assim, é um trabalho fantástico, onde os professores procuram na medida do possível, trabalhar da forma que tem, com
capacidade intelectual de cada aluno. Foram 2 semanas especiais e quem puder visitar lá a Pestalozzi, vá para ter um pouco de noção e valorização do trabalho do professor